Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cultura Nostálgica mais uma vez, é uma satisfação ter você aqui com a gente, hein? Bom, no episódio de hoje, vamos mergulhar na vida de um dos atores mais queridos da TV americana. Eu tô falando de Bill Bixby. Conhecido por seu icônico papel como o Dr. David Banner em O Incrível Hulk, Bixby cativou milhões com seu talento e também com seu carisma. No entanto, fora das telas, enfrentou desafios pessoais que tocaram profundamente o seu coração e o de seus fãs. Hoje, nós vamos contar a trágica história de Bill Bixby e do seu filho, Christopher Bixby, explorando como a vida pessoal de Bill influenciou a sua carreira e o seu legado. Então se prepare para conhecer os momentos de alegria e as adversidades deste ator notável. Bora pro vídeo! Bill Bixby sempre cativou o público com as suas atuações memoráveis a cada aparição nas telas, deixando uma marca indelével em seus admiradores. No entanto, a sua vida pessoal foi marcada por adversidades e tristezas que contrastavam com o brilho de sua carreira. O trágico fim do seu primeiro casamento, precipitado pela perda dolorosa de seu único filho, deixou profundas marcas, profundas cicatrizes, e o seu subsequente casamento também não lhe trouxe a felicidade esperada. Esse vídeo vai explorar tanto a trajetória profissional quanto os desafios pessoais enfrentados por Bixby. Nascido como Wilfred Baylor Everett Bixby III em 22 de janeiro de 1934 em São Francisco, Califórnia, Bill Bixby teve uma infância relativamente tranquila, cercada pelo amor da sua família até o inesperado falecimento do seu pai, quando ele tinha apenas 8 anos, um evento que o marcou profundamente. Ele se formou na escola Lowell High School antes de nutrir o seu interesse pelo teatro no City College de São Francisco. Após um período de serviço no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Bixby mergulhou no mundo do entretenimento, começando sua carreira com modelagem e comerciais. A sua presença cativante e charme natural rapidamente o tornaram uma presença destacada na publicidade, pavimentando seu caminho no cenário artístico. A grande virada na sua carreira veio quando ele foi escalado para o papel de Tim O'Hara na série Meu Marciano Favorito, que foi transmitida de 1963 até 1966. A sua atuação como o repórter que acidentalmente se torna o guardião de um marciano conquistou críticas positivas e estabeleceu Bixby como um ator versátil, capaz de transitar por uma variedade de papéis e gêneros com grande habilidade. Com seu comportamento carismático e a sua habilidade em adaptar-se a uma ampla gama de papéis, Bill abriu caminho para uma carreira brilhante, tanto na TV quanto no cinema, o que lhe rendeu o reconhecimento como uma das personalidades mais ilustres no universo do entretenimento. Durante a sua trajetória, ele acumulou um leque impressionante de personagens e muitas conquistas em variados gêneros e formatos, consolidando a sua reputação como um ícone versátil e respeitado na indústria. Meu Marciano Favorito foi o projeto que catapultou Bill ao estrelato na TV, colocando-o em destaque como um ator de renome. Essa comédia de ficção científica, como eu disse, narra as peripécias de Tim O'Hara, interpretado por ele próprio, Bixby, um repórter que acidentalmente acolhe um alienígena. Tio Martin, interpretado por Ray Walston. Tio Martin tem habilidades extraordinárias, como se tornar invisível e ler mentes. O enredo da série gira em torno das divertidas complicações que surgem à medida que Tio Martin tenta se adaptar à vida humana e consertar a sua nave para retornar para Marte, mantendo em segredo a sua verdadeira identidade. Na pele de Tim O'Hara, Bixby entregou uma performance que conquistou o público, combinando humor e sensibilidade de maneira eficaz, para criar um personagem amável para todos. A química entre Bixby e Walston foi fundamental para o sucesso da série, alternando entre momentos de leveza e de emoção, e capturando perfeitamente a essência do programa. Em O Namoro do Meu Pai, entre 1969 e 1972, Bixby brilhou no papel de
Tom Kirby, um viúvo que enfrenta os desafios da vida e do amor ao lado do filho pequeno. A sua interpretação comovente de um pai solteiro conquistou o coração dos espectadores e lhe rendeu aclamação crítica. Após o fim de O Namoro do Meu Pai, em 1972, Bill mergulhou no papel de Anthony Tony Blake em O Mágico, entre 1973 e 1974, onde ele interpretava um filantropo playboy com talento para o ilusionismo, empregando as suas habilidades para resolver crimes complexos conforme o necessário. Esse projeto foi visto como a sua grande oportunidade para se estabelecer na TV dramática. Com o sucesso prévio em O Namoro do Meu Pai, Bixby já era um dos favoritos do público quando O Mágico estreou em 1973. Tanto a NBC quanto a Paramount Pictures depositaram grande expectativa nesse drama de ação que apresentava Anthony Blake, o ilusionista solucionador de problemas. Contudo, uma greve dos escritores na primavera de 1973 desestruturou os cronogramas de produção televisiva, afetando severamente a série, que não teve o tempo de preparação necessário para solidificar o seu sucesso. Apesar da sua duração curta, O Mágico serviu para destacar a versatilidade e o carisma de Bixby no papel principal. Em Um Incrível Hulk, entre 1978 e 1982, a atuação de Bill Bixby como Dr. David Banner é um dos seus papéis mais icônicos e memoráveis, um verdadeiro marco em sua carreira, que deixou uma impressão duradoura na cultura popular. A série explorava a vida trágica de Dr. Banner, um cientista que se transforma no Hulk sempre que submetido a extremos de ira ou estresse. Após um experimento fracassado, Bixby entregou uma interpretação empática e matizada de Dr. Banner. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Você sabia que é possível sair das dívidas com até 95% de desconto, mesmo sem ter o dinheiro agora mesmo? Pois é. Olha só, se você mora no Brasil, já sabe que a situação da economia está difícil por aqui, né? Muita gente está endividada. São mais de 60 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC ou no Serasa. Se você está nessa situação, o que eu tenho para dizer pode mudar o seu futuro. Qualquer pessoa pode viver com dinheiro no bolso, mesmo que hoje você tenha dívidas e esteja sem grana. Hoje estamos trazendo uma oportunidade que já ajudou milhares de brasileiros comuns, sem dinheiro, a sair das dívidas e limpar o nome, com descontos de até 95%. É isso mesmo. E o melhor, hein? Você pode começar agora, assistindo gratuitamente a aula de introdução dessa mentoria financeira, que vai te ensinar 4 coisas fundamentais. Primeiro, como negociar suas dívidas de forma estratégica e conseguir até 95% de desconto. 2. A oportunidade de receber devolução dos valores pagos ao banco. 3. Como usar a lei do nome limpo para limpar o seu nome sem precisar pagar a dívida ou contratar advogado. E 4. Porque o primeiro passo para sair do caos financeiro não deve ser pagar as dívidas. Se você está nessa situação e quer mudar, essa é a sua chance. Acesse o link que está na descrição ou digite dinheironobolsosempre.com e veja como essa mentoria pode transformar a sua vida financeira. Não perde tempo, né? Vai lá e dê o primeiro passo agora mesmo, capturando a tormenta interna e a luta com a sua identidade dupla. A sua performance acrescentou profundidade ao personagem, retratando-o como alguém atormentado por sua condição, mas determinado a compreender e se curar. O sucesso da série deve muito à habilidade de Bixby de fazer com que os espectadores se identificassem com o personagem. Apesar do seu alter ego monstruoso, interpretado por Lou Ferrigno, o Incrível Hulk se destacou pela sua combinação de ação, drama e ficção científica, trazendo uma abordagem nova ao gênero de super-heróis. Bixby foi amplamente elogiado por sua capacidade de transmitir a complexidade emocional e o conflito interno de Banner, conectando com o público de uma forma que elevou a série acima das suas origens nos quadrinhos e reforçando a sua relevância cultural. Além do seu talento como ator, Bill também se destacou como diretor, dirigindo episódios de várias séries televisivas. Séries populares, hein? Como Blossom e Sledgehammer. A sua habilidade em alternar entre atuação e direção demonstrou a sua versatilidade e a sua visão criativa, confirmando o seu domínio por trás das câmeras. Quase 3 décadas após a sua partida, as memórias de Bill Bixby, especialmente como o inesquecível Hulk,
Hulk em O Incrível Hulk continuam vivas entre os seus fãs graças à sua atuação marcante. Conhecido pela sua dedicação e disciplina, Bixby teve uma trajetória de sucesso, alcançando a fama com consistência e comprometimento. Apesar de ser uma figura pública, ele manteve a sua vida pessoal sob grande discrição, enfrentando desafios que não refletiam a mesma harmonia da sua carreira profissional. Aqueles que o conheciam de perto diziam que ele possuía uma personalidade de contrastes, um homem reservado que raramente compartilhava detalhes pessoais, mas também um artista vibrante, cheio de energia no palco e em ambientes sociais. Um amigo íntimo descreveu Bixby como alguém de energia contagiante, observando que tal vigor poderia ser desafiador para qualquer companheira de longo prazo, devido à sua intensidade. Em O Incrível Hulk, ele valorizava a atenção da sua audiência. Se sentia que não estava sendo compreendido, retirava-se de forma cortês. Para Bixby, comunicar-se era uma forma de transmitir informações úteis. Esse aspecto da sua personalidade era notado tanto por colegas de trabalho quanto por sua primeira esposa, Brenda, que compreendia e aceitava o seu modo de ser. Bill Bixby disse isso sobre a importância da paternidade. Aproxime-se do seu filho, toque-o, porque eu não o fiz, e meu pai também não. Nem sequer podia conversar com meus pais. Por isso, a série O Namoro do Pai de Ed tem um significado tão especial para mim. Ela reflete muitas das experiências que me faltaram. Essas palavras foram expressas por Bill durante uma entrevista de revista em 1971, logo após o falecimento do seu pai devido a uma trombose coronária. Sendo o filho único, Bill viu seu pai partir para se juntar ao exército e servir no exterior durante os seus anos críticos de formação. Quando seu pai voltou, a relação entre eles era tensa, era distante, agravada ao longo dos anos 60, enquanto Bill estrelava a comédia de sucesso Meu Marciano Favorito. Conhecido em Hollywood pelo seu comportamento de playboy, Bill, um solteiro convicto, frequentava o circuito social com diversas mulheres belas e afirmava não ter interesse em crianças. No entanto, a sua escolha para interpretar o viúvo Tom Corbett na série de 1969, O Namoro do Pai de Ed, parecia contraditória, mas acabou sendo redentora. Através desse papel, ele mudou a sua visão sobre o casamento e a paternidade, reconhecendo que a série oferecia a oportunidade de demonstrar aos espectadores como poderia ser uma relação significativa entre pai e filho, uma experiência que ele próprio, Bill, não teve. Interpretar Tom permitiu-lhe explorar e expressar a paternidade que ele nunca vivenciou. Uma jornada emocionante, profunda, que o transformou tanto pessoal quanto profissionalmente. Da paternidade para uma geração de jovens espectadores, Tom tornou-se uma figura paterna emblemática. A sua habilidade para encarnar um pai dedicado na TV era tão convincente que surpreendeu muitos o fato de ele ainda estar solteiro durante as gravações. A influência de Brandon Cruz, que interpretava Ed no programa, foi crucial nessa transformação de perspectiva. Não há dúvida, esse garoto transformou minha vida, ele confessou. A relação próxima que desenvolveu com seu jovem colega de cena, tanto diante das câmeras quanto longe delas, despertou nele o desejo de ter o seu próprio filho. Ele estava ciente de que a paternidade não solucionaria os seus problemas pessoais, mas estava entusiasmado com a ideia de dedicar a sua abundante energia ao cuidado e ao amor de uma criança. Em julho de 1971, um mês após a morte do seu pai, ele se casou com Brenda Bennett, a sua amiga de longa data, e em 1974 tiveram um filho, Christopher. O casamento perdurou até 1979. Após o divórcio, Brenda ficou com a guarda do filho. Bill manteve-se presente na vida do filho e tinha uma preocupação particular. Ele não queria que Christopher assistisse ao Incrível Hulk. Ele temia que a transformação do tranquilo doutor na fera verde gigante pudesse atormentá-lo com pesadelos. Bill e Brenda cercaram Christopher de cuidados e atenção, apesar de ele sofrer de asma e frequentes problemas respiratórios. Durante uma excursão a Mammoth Lakes com a sua mãe, Christopher adoeceu gravemente e foi levado às pressas para o Hospital Mammoth. Lá, os médicos diagnosticaram uma grave epiglotite e rapidamente o submeteram a uma intervenção cirúrgica. Apesar da intervenção médica, Christopher não se recuperou, entrando em coma e sofrendo uma parada cardíaca, vindo a falecer horas depois da operação. Naquele momento trágico, Bixby encontrava-se em Los Angeles, distante da família que estava viajando. Consumidos pela dor, optaram por realizar um funeral privado na mesma cidade. O impacto da perda de seu filho foi devastador e dentro de um ano, a tristeza levou Brenda a cometer suicídio. A morte de Christopher foi o maior choque da minha vida, revelou Bixby anos mais tarde. Ele alugou uma casa à beira-mar e se isolou completamente no segundo andar, sem pisar na
praia durante 4 meses. Esse luto profundo marcou tanto ele quanto a sua esposa Brenda, alterando suas vidas de maneira irreversível. Externamente, a turbulência pessoal de Bixby era imperceptível. Kenneth Johnson, o criador e produtor de O Incrível Hulk, onde Bixby estrelava, testemunhou muitos dos desafios enfrentados por ele, incluindo o seu doloroso divórcio e a perda trágica do filho. Mesmo diante dessas adversidades, Bixby se manteve extremamente profissional, sempre pronto e empenhado em entregar a melhor performance possível. A equipe e o elenco estavam cientes das suas lutas pessoais e mostravam grande respeito pelo seu espaço. Brandon Cruz, que interpretou o filho de Bixby em O Namoro do Pai de Ed, recorda-se de Bixby como uma figura bastante reservada que mantinha suas emoções sob controle. Cruz relembra um episódio particularmente difícil, quando o pai de Bixby faleceu durante as filmagens. Apesar do clima de luto, Bixby retornou imediatamente ao trabalho, incentivando todos a se concentrarem nas tarefas e deixarem as conversas pessoais para depois. Essa capacidade de separar as emoções pessoais do trabalho profissional definia o seu compromisso, tanto com a carreira quanto com a vida pessoal. Apesar de rumores e especulações sobre a ira e a decepção de Bixby em relação a Brenda após o divórcio, as descrições dadas por colegas e amigos próximos, como o Brandon Cruz, apresentam uma visão distinta. Eles afirmam que Bixby era incapaz de nutrir ressentimentos e que, na realidade, foi profundamente afetado pelas mortes trágicas do filho e da ex-esposa. Brandon, em particular, via Bixby como uma figura paternal, um mentor que lhe proporcionava segurança e orientação. Cruz estava convencido de que as adversidades e as perdas sofridas por Bixby abreviaram a sua vida, mas ele tinha certeza de que o legado do ator continuaria, tanto que nomeou o seu próprio filho em homenagem a Bixby. Nos anos seguintes ao seu primeiro casamento, Bill manteve a esperança e continuou aberto a novas possibilidades de amor. Em 1989, 8 anos após o seu divórcio, encontrou companhia em Laura Michaels, com quem acabou se casando. Contudo, o relacionamento enfrentou desafios quando, em 1991, em meio à sua batalha contra o câncer de próstata, Michaels decidiu terminar o casamento durante o tratamento. Esse foi um dos períodos mais difíceis na vida de Bixby, marcado pela solidão e a luta contra uma doença grave. Apesar dos reveses, Bixby nunca perdeu seu otimismo e a sua vitalidade. Pouco tempo depois, encontrou conforto e amor em Judith Keevan, uma artista, com quem se casou após 1 ano de namoro. Esse casamento ofereceu-lhe uma nova perspectiva e felicidade, embora breve, pois Bixby não teve a chance de desfrutar plenamente desse novo capítulo devido à progressão da sua doença. David Grove, em sua biografia Bill Bixby, o Homem Incrível, discute a extraordinária capacidade de Bixby de separar e de lidar com a sua dor pessoal através do trabalho. Esse mecanismo de enfrentamento, segundo Grove, tem raízes nas adversidades enfrentadas por Bixby desde a infância, incluindo a ausência do pai, que serviu na Segunda Guerra Mundial, e a dolorosa perda de um amor da universidade para outro homem. Grove sugere que Bixby muitas vezes escolhia esconder as suas emoções e experiências passadas, possivelmente por medo de reacender antigas dores. À medida que avançava em sua pesquisa, que levou anos para ser concluída, Grove percebeu que as complexidades de Bixby desafiavam as suas percepções iniciais. O biógrafo esperava encontrar uma história mais direta, mas se deparou com uma personalidade muito mais intricada e multifacetada. Essa descoberta destacou não apenas a habilidade de Bixby em enfrentar desafios pessoais, mas também a sua complexidade emocional. Nos últimos anos de sua vida, Bixby encontrou-se numa encruzilhada de realizações profissionais e adversidades pessoais, lutando contra problemas de saúde graves enquanto mantinha sua carreira na indústria do entretenimento. Esse período foi marcado por um equilíbrio delicado entre suas conquistas e os desafios que enfrentava, demonstrando sua resiliência e dedicação ao seu ofício até o fim. Mesmo enfrentando uma saúde fragilizada, Bill Bixby manteve-se ativamente envolvido na indústria televisiva, retomando seu icônico papel como Dr. David Banner em 3 telefilmes sequenciais do Incrível Hulk: O Retorno do Incrível Hulk em 1988, O Julgamento do Incrível Hulk em 1989 e A Morte do Incrível Hulk em 1990. Além de atuar, ele exerceu a função de diretor
em vários episódios da série de sucesso Blossom, em 1992. Lembrando que em 1991 ele foi diagnosticado com câncer de próstata, uma batalha que ele escolheu lutar longe dos olhos do público enquanto continuava a se dedicar ao trabalho, evidenciando uma força e compromisso extraordinários com a sua profissão. Infelizmente, conforme a doença progredia, o câncer metastatizou para os ossos. Durante esse período desafiador, Bixby decidiu então falar publicamente sobre a sua luta contra o câncer, promovendo a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Em seus momentos finais, a perspectiva de Bixby sobre a vida e a sua doença foi capturada com profundidade na nova biografia intitulada Bill Bixby, O Homem Incrível. O autor David Grove explora a resiliência de Bixby em continuar trabalhando apesar da gravidade da sua condição. O livro também revela que, embora Bixby tenha se mantido reservado sobre o seu estado emocional durante o tratamento do câncer, ele anteriormente demonstrou emoções intensas, como o choro após a morte do filho Christoph e o desalento durante o seu divórcio de Brenda. Esses momentos de vulnerabilidade contrastam com a fortaleza que ele mostrava publicamente ao enfrentar sua última batalha. De fato, em um momento emocionante no set de Blossom, Bill compartilhou uma experiência pessoal marcante. Estava no set hoje e caí. Duas jovens me ajudaram a levantar. E havia lágrimas em seus olhos enquanto faziam isso. Isso me fez chorar também. Essa experiência ressalta a profunda conexão humana que Bixby manteve, mesmo durante os desafios da sua saúde debilitada. Bill Bixby faleceu no dia 21 de novembro de 1993, aos 59 anos, devido a complicações decorrentes do câncer de próstata. Os seus últimos momentos foram passados em sua residência em Central City, Califórnia, rodeado pela esposa Judith Cavan e por amigos próximos que estiveram ao seu lado até o fim. Ao longo de sua ilustre carreira, Bixby foi reconhecido com várias homenagens e nomeações, destacando-se uma indicação ao Emmy em horário nobre pela sua atuação em Um Namoro do Pai de Ellie. Após a sua morte, o legado de Bixby continuou a ser celebrado com reprises dos seus programas que introduziram o seu talento a novas gerações de espectadores. O seu impacto na TV foi imenso, não apenas pelos personagens icônicos que ele interpretou, mas também pelo seu comprometimento incessante com a arte de atuar e a sua habilidade de conectar-se verdadeiramente com o público. A trajetória de Bill na TV é lembrada pelo seu compromisso dedicado com seu ofício e pela diversidade de papéis que ele interpretou, deixando uma marca indelével na indústria e no coração dos seus admiradores. Bill era conhecido por sua conduta profissional amável e gentil, conquistando o respeito e a admiração de colegas e fãs pela sua versatilidade e capacidade de interpretar uma variedade de papéis com profundidade notável. A sua habilidade em alternar entre comédia e drama destacou-o como um dos atores mais versáteis da sua geração. Apesar das adversidades em sua vida pessoal, as contribuições profissionais de Bill e o seu legado duradouro como ator, diretor e produtor continuam a ser celebrados por fãs e pela indústria do entretenimento. Em memória da sua influente carreira, gostaríamos de convidar você a compartilhar. Qual é a sua lembrança favorita de Bill Bixby, hein? Seja uma atuação memorável, um momento de direção ou simplesmente um aspecto do seu carisma único? Compartilhe conosco seus pensamentos nos comentários abaixo. E aqui nós encerramos o nosso olhar sobre a vida e a carreira de Bill Bixby, um verdadeiro ícone da TV, cuja influência se estende muito além dos seus papéis na tela. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante e inspiradora pela vida de um homem que, apesar das adversidades pessoais, deixou um legado de talento, perseverança e humanidade. Não se esqueça de deixar o like se gostou do vídeo e também se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Quero saber de você, hein? Qual parte dessa história de Bixby você achou mais marcante, hein? Comente abaixo as suas impressões e memórias favoritas. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.